vamos falar sobre um autor mineiro. Mas antes de falar sobre o autor e sobre a obra, eu gostaria de dizer aos senhores como eu cheguei a este livro. Eu conheci o livro, na verdade, há muito tempo. Apenas o nome dele, e não tenho agora como fugir, então chama-se o livro O Amanuense Belmiro, de autoria do Ciro dos Anjos. E eu conheço esse livro há bastante tempo, mas nunca o enfrentei, talvez por preconceito contra o nome. Esse amanuense me deixava assim desestimulado à leitura. E o que significa amanuense? Amanuense é o copista, o escrevente, não é? Seria muito mais fácil talvez o Ciro ter usado isso, mas a gente verá ao longo da nossa conversa que ele gostava de umas palavras assim, vamos dizer, diferenciadas. Então, um dia, conversando com um amigo, eu perguntei a ele, um amigo editor, qual livro, qual poeta, aliás, que ele mais gostava. E ele me diz Ciro dos Anjos. Ele disse, então leia os livros do Ciro dos Anjos, são magistrais, magníficos, etc. Eu fui, então, a partir desse conselho, e adquiri esse aqui, ó. Olha o estado que esse rapaz se encontra. Eu adquiri esse livro no dia... Eu costumo anotar o dia que eu comprei e o valor. Eu comprei ele em Santos no dia 1º/8 por R$ 5. É que a cola, o livro já é tão antigo que a cola foi se desfazendo ao longo da leitura, não é? Certo é que eu comprei nesse dia e terminei de lê-lo no dia 9/8 do mesmo mês, do mesmo ano, claro, a 0051 minutos desse dia. E, claro, eu não me dediquei, óbvio, só ao livro, meus afazeres normais, mas quando podia eu voltava ao livro. Então, foi uma leitura muito rápida. E por que foi rápida? Porque o livro é simplesmente fantástico, o autor é magistral realmente, magnífico. O Ciro dos Anjos me encantou. O Ciro, como eu disse, usa algumas palavras assim que não são do dia a dia, não são rotineiras. O próprio título, como eu disse, mas ele também tem uns personagens que chama, por exemplo, Abundâncio. É uma sugestão quando tiver um filho colocar. Ou o Redelvim. Outro nome que ele usa muito é a Dona Paculdina. São estranhos, né, esses nomes. Então esse é esse tipo de linguagem que o Ciro usa, mas não se espantem com isso não. É apenas gracejo. O Ciro é profundamente gracejador, lírico, poeta, encantador. Então essa cara que o Ciro faz aí na foto, vejam como ele é bem brincalhão. Ele brinca com tudo, brinca com as palavras, brinca com tudo. Realmente encantador esse autor, que eu levei tanto tempo para descobrir, já que o Amanuense Belmiro foi publicado em 1937. Então, eu gostaria de dividir alguns trechos, alguns excertos do livro do Ciro dos Anjos, apenas para estimulá-lo à leitura, tá certo? Vamos lá? Ele disse a uma amiga que queria escrever um livro, não é? E a amiga ficou admirada. Por que um livro? Foi a pergunta que me fez Jandira, a quem há tempos comuniquei esse propósito. Já não há tantos, por que você quer escrever um livro, seu Belmiro? Respondi-lhe que perguntasse a uma gestante por que razão iria dar à luz um mortal, havendo tanto já, né? Se tivesse de bom humor, ela responderia que era por estar grávida. Sim, vago leitor. Olha, esse vago leitor é uma remissão que o Ciro faz, uma homenagem que ele faz ao Dom Quixote, né? Que eu disse lá quando nós falamos do Dom Quixote, que ele conversa com o leitor. Lá o Dom Quixote fala o desocupado leitor. Aqui o Ciro conversa com o leitor dizendo, e ele confessa, na obra fica dito mais de uma vez que ele é conhecedor e leitor do Quixote. Sim, vago leitor, sinto-me grávido ao cabo, não de 9 meses, mas de 38 anos. E isso é razão suficiente. Posta de parte a modéstia, sou um amanuense complicado. Isso é a personalidade realmente do autor do livro, dá pra gente perceber. Meio cínico, meio lírico, e a vida fecundou-me a seu modo.
fazendo-me conceber qualquer coisa que já me está mexendo no ventre e reclama autonomia no espaço. Ai de nós, gestantes. Não é magnífica essa passagem, esse trecho? Diz ele: ali pelo 8º chope, chegamos à conclusão de que todos os problemas eram insolúveis. Florencio propôs então o 9º, argumentando que esse talvez trouxesse uma solução geral. Então quem bebe sabe que nas mesas de bares são feitas grandes revoluções. Porventura chegou também à conclusão de que a vida é breve e a arte longa, e cuida de tratar o irmão corpo com o bom vinho e a boa vianda. Viva Florencio, o homem sem abismos. Outra, a euforia que o chope traz. A vida se torna fácil. Então, o álcool, segundo o autor, e algumas pessoas que bebem dizem que a vida facilita. Eu não vou dizer que bebo, que eu não gosto de falar de certas intimidades alcoólicas. E eu acredito que o próprio autor também fosse um boêmio, porque para descrever, fazer a descrição que ele faz do boêmio, só sendo boêmio, eu não podia ouvir uma sanfona. O que hoje me sucedeu é bem um sinal dessa luta interior. Eu ia atento e presente, em busca de um bonde e de Jandira. Foi só ouvir uma sanfona, perdi o bonde, perdi o rumo e perdi Jandira. Fiquei rente do cego da sanfona, não sei se ouvindo as suas valsas ou se ouvindo outras valsas, que elas foram acordar na minha escassa memória musical. Era precisamente por ali que estacionava outro sanfonista, que não esmolava e nem era cego, e tocava apenas por amor à arte, ou talvez para chorar mágoas. E chorava-as tão bem que cada um que o cercava sentia as suas mágoas igualmente choradas. O artista se revela por esta forma perfeita, extraindo dos seus motivos individuais melodias ajustadas às necessidades das almas dos circunstantes, que ali iam buscar expressão para sentimentos indefiníveis que os povoam e só se traduziam por frases musicais. Esse traço da generosidade inconsciente dos grandes artistas se encontrava no sanfonista da Ladeira da Conceição. Vocês imaginam, ouviram ou perceberam, claro, que a beleza desse escrito desse camarada tem melhor definição de um artista? Eu não encontrei. Tem até um livro, creio que do Joyce, que diz que o retrato do artista enquanto jovem. Eu creio que essa passagem é o retrato definitivo de um artista, daquilo que ele pode proporcionar e o que a arte pode proporcionar nas nossas vidas. E aí o Ciro entra em outro tema muito interessante. E o estilo é a mulher, ele afirma. Observo agora que o namorado, no momento preciso de sua agitação sentimental, não é capaz de se desdobrar ao ponto de permitir ao espírito, quando o coração bate desordenadamente, estudar, para fins literários, os movimentos desse desvairado músculo. As modificações que a paixão determina em nossa substância e a diversa visão que ela nos proporciona dos seres e das coisas, poderá vir lucidamente, mais tarde, ao plano de nossa análise, quando, já tudo serenado, o espírito calcula e mede. A literatura das emoções é feita a frio, e a memória ou a imaginação é que reproduz ou cria as cenas passionais. No momento da devastação, alma e corpo se solidarizam. Quem um dia já foi apaixonado sabe do que o Ciro dos Anjos está falando. Diz o Ciro depois: quantas contradições, quão diversos estados de espírito, que inexperiência, que desconhecimento de nós próprios. Isso eu costumo usar quando alguém pergunta quem eu sou, não é?
nós não sabemos quem nós somos. Depois volta o Ciro a dizer: há anos passados eu costumava entregar-me a um passatempo perigoso, procurar, no tocante a dado conceito, igual número de argumentos, da mesma força a favor e contra. Jamais encontrei algum cujo contrário não pudesse ser também defendido. Isso é um exercício da sofística grega, que eu sou um estudioso da sofística, sou um estudante da sofística, e o Ciro acabou por me encantar mais ainda quando trouxe e demonstrou que ele também era um leitor dos sofistas gregos. Uma frase sublime que eu achei do Ciro, que é um bom exercício. Sorri para dentro de mim mesmo, com ternura. E com esse sorriso de ternura que eu deixo aqui, e encareço que conheçam esse nosso poeta tão fundamental e às vezes tão desconhecido. Até a próxima.